Vem comigo aqui, tem um documentário polêmico, hein, que foi lançado ontem aqui na cidade de Campinas, fala da Rota. Rondas ostensivas Tobias de Aguiar, batalhão de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Parece que o Felipe Pereira, você conversou com o produtor do filme, é isso? Produtor e diretor do filme, né? O Felipe Pereira conversou com ele, e daqui a pouquinho nós vamos trazer a entrevista para você, contando um pouco da história. Tem um pedacinho do vídeo aí pra gente ver? Tem, Ney? Então deixa eu ver, vai, olho na notícia. A Rota não está hoje nas ruas porque são os políticos. A Rota é sinônimo de respeito. A mais polêmica tropa de elite do Brasil. As ocorrências não se montam, elas acontecem. Se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do criminoso, nunca a mãe do policial. Amada pela população e odiada pelos bandidos. Ninguém sai de casa para matar ninguém. A gente sai para defender a sociedade. Agora, se alguém atirar, eu tenho que atirar para defender. Senão eu vou morrer e não vai ter mais ninguém para defender a sociedade. A Rota pode ser imitada, mas jamais será igualada. A gente vai buscar o ladrão aonde ele estiver, mesmo que ele esteja armado com um canhão. Os melhores pilotos da Polícia do Brasil. Os seus segredos. A sua eficiência. Mostraremos imagens reais. E quando não houver essas imagens, mostraremos cenas criadas para ilustrar o trabalho desses policiais. É uma guerra. Quem pode mais, chora menos. Essa é uma grande chance de conhecer a verdadeira história da mais temida tropa de elite do país. Contada pelos policiais e veteranos de Rota. A verdadeira história da Rota. E daqui a pouquinho os detalhes nessa entrevista para você que o Felipe Pereira fez com o Elias Júnior, que é o diretor e produtor desse documentário mostrando a rotina da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Foi lançado em Campinas o documentário A Verdadeira História da Rota. Conta um pouquinho dos bastidores das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, batalhão de elite da PM do Estado de São Paulo. Felipe Pereira conversou com o diretor do vídeo, aliás, ele ia falar ao vivo com a gente aqui ontem. Ontem nós não tivemos Brasil Urgente em função da cobertura da morte, né, do candidato Eduardo Campos, candidato à presidência da República, mas a gente considerou um assunto importante, está gravado e o Felipe traz para a gente. Olho na notícia. Pois é, Rodrigo, boa tarde a você. Quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Foi lançado ontem aqui em Campinas o documentário A Verdadeira História da Rota. Nós já vimos o teaser no começo dessa edição. E agora nós vamos conversar com o Elias Júnior, que é o diretor e que entrou no mundo da Rota praticamente. Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Urgente. Eu que agradeço, Felipe. Elias, por que você teve a ideia de fazer um documentário envolvendo a Rota? Porque foi alguma coisa pensada? Você sempre quis fazer alguma coisa sobre a Rota? Na verdade, Felipe, eu produzi um longa-metragem em 2009, que era o Rota Comando. E eu tive que acompanhar a história de um livro, que é o livro Matar ou Morrer. Então, passamos o lançamento desse filme, eu me preocupei em fazer um segundo filme. Então, um filme que não tivesse nenhum vínculo com o livro e sim contando a história da Rota. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o patrulhamento desses policiais durante 6 anos e a finalidade era fazer um laboratório caso os atores não pudessem entrar no batalhão na ocasião das gravações. Nós estamos vendo aqui no telão as imagens justamente do documentário, né? São as imagens aí, uma coletânea das imagens desse documentário. Foi uma aventura, né, ter participado dessa... A minha intenção da produção desse documentário foi mostrar a verdadeira história. Então eu tinha livros que denegriam a imagem da Rota, outros que enalteciam. Eu falei, poxa, qual é a verdadeira história? Então eu procurei fazer um documentário verdade. Então, esses 6 anos que eu acompanhei, sempre com uma câmera na mão, o policial não tinha como burlar a história da Rota. Então o patrulhamento era sempre aquele. Porque se você acompanhava de manhã, de tarde, de noite, com policiais diferentes, você tinha o real ali.
O que eu fiz? Eu me preocupei em trazer os comandantes da rota, que ainda estavam vivos, da década de 70, atuais policiais de rota e os familiares e pessoas que estavam envolvidas nesse meio. Então, o documentário ele é uma junção de depoimentos com imagens reais como esta. E o que você conseguiu perceber, assim, da rota? Porque, como você mesmo disse, a gente tem aí várias opiniões diferentes sobre a rota. Tem uns que falam que a rota é assassina, tem outros que falam que a rota é protetora. O que dá, sem estragar o documentário, o que dá para dizer sobre a verdadeira rota? Olha, a verdadeira rota, ela é uma soma de 700 policiais que nós podemos considerar verdadeiros heróis. Porque o policial, ele sai da sua casa, ele deixa a sua família e muitas vezes no confronto, a família recebe apenas uma bandeira do Brasil enrolada. Sabe, a rota, ela é diferente das outras polícias. É uma polícia militar, mas só que ela é diferente. Por que é diferente? Porque ela só vai em ocorrências de maior gravidade. Aquelas ocorrências onde a população corre maior risco de morte. E apoio a pequenas viaturas. Então a gente vê que a rota tem esse estigma de polícia que mata, mas não é. O bandido ele tem opção de se entregar e ser preso, né? Uhum. E com esse tempo todo que você ficou na rua, foram 6 anos aí acompanhando a rota, com uma câmera na mão, é como se fosse o nosso Polícia 24 Horas aqui da Band, foi praticamente uma ação bem parecida. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram nesse tempo? E especialmente você, que era, digamos, entre aspas, um estranho no ninho. Quando eu cheguei na rota, eu era realmente um estranho. Ninguém gosta de sair com uma pessoa que, pô, quem é, né? Mas com o passar do tempo, eu fui muito bem aceito. Por quê? A intenção sempre foi mostrar o que realmente acontecia. Se era uma polícia polêmica, vamos mostrar por que polêmica. Todos sabiam que eu ia mostrar a realidade, seja positiva ou negativa. Em cada 10 abordagens de uma viatura de rota, 9 pessoas abordadas tiveram passagem pela polícia. É um desconfiômetro que eles têm que funciona, né? É um tirocínio policial que é um feeling de caçar. Eles, quando saem para o patrulhamento, a palavra é: nós vamos sair para caçar. E para reunir esses 6 anos em um documentário de 1 hora? Olha, foi muito difícil, porque eu tinha muitas ocorrências. Então, eu me preocupei em mostrar um pouco de cada coisa da rota. O que era a sua doutrina. A rota ela tem uma doutrina que diz... a doutrina é um conjunto de ideias que vieram do passado e com o tempo são aprimoradas. Por exemplo, um policial de rota, ele faz um patrulhamento, ele não olha para mulheres. O policial de rota não bebe. O policial, quando faz o seu consumo, quando ele para fazer a sua refeição, ele tem a dignidade de ir lá e pagar o seu lanche. O policial de rota não encosta em balcão. O policial de rota, ao passar uma pessoa que está chegando à sua residência, ele para a viatura e espera essa pessoa entrar. O policial de rota, ele respeita a população de forma de chamar de senhor e senhora, independente da idade. Então é um conjunto de regras, né, que até eu me habituar, eu falei, puxa vida, né, que coisa interessante. Isso, infelizmente, nós sabemos que notícia boa nunca dá a primeira página. Então a rota sempre vai ser a manchete quando tiver uma ocorrência de maior gravidade, como uma resistência, uma troca de tiro com bandidos. Estou conversando com o Elias Júnior, diretor do documentário A Verdadeira História da Rota, que foi lançado ontem em Campinas, no Shopping Iguatemi. Onde é que vai ficar disponível, hein, Elias? Agora nós vamos fazer uma turnê no estado. Nós voltamos à trilogia, porque o documentário nada mais é do que uma trilogia. Então a primeira parte é a história da rota, do início até a década de 90. Depois nós temos uma segunda parte, que é a do Carandiru, no andar onde a rota atuou. E a terceira é a rota nos dias de hoje. E dessas experiências todas, desses 6 anos de convívio com a equipe da rota, que, digamos, você foi praticamente um integrante da rota durante todo esse tempo, qual foi, se é que dá para a gente pensar isso agora, qual foi a ocorrência que mais te marcou? Tem? Olha, toda ocorrência de rota é diferente. Todas marcam, em especial uma que eu acompanhei um senhor de quase 80 anos que estava sob cativeiro, eu acho que há uns 15 dias. Então houve uma denúncia, a rota fez essa investigação e conseguiu descobrir onde era esse cativeiro. Infelizmente, a família não me permitiu usar as imagens no documentário, mesmo tendo insistido muito. Esse senhor, quando a rota chegou, ele estava amarrado a uma cama e sem colchão,
sem camisa e passando muito frio, e ele dependia de medicamento. Então, a felicidade daquele senhor, eu me lembro como se fosse agora, de ver os policiais de rota salvando, sabe? Isso foi uma coisa que marcou bastante. A forma que ele agradeceu e a forma que foi feita essa ocorrência. Uma outra que marcou bastante foi a morte de um policial, um cabo da rota. A gente estava em patrulhamento, né? Estava acompanhando, e o policial de rota morre também. E marcou bastante no enterro, ao ver a mãe dele chorando. Da forma e as palavras que ela usou no momento que ele estava sendo sepultado. Então isso eu tive autorização e está no documentário. Elias, você já falou mais ou menos por cima, então agora lançou esse primeiro da rota, próximo Carandiru. Próximo Carandiru. O Carandiru, ele faz uma passagem muito detalhada no que aconteceu naquele evento. Então são depoimentos de policiais que participaram e o outro lado, que é o lado do bandido, que estava preso lá, peritos, juízes, defensores. A gente tem livros no mercado, a gente tem filmes no mercado que fazem menção ao Carandiru, mas todos eles do ponto de vista do marginal, do bandido. Eu tive há pouco tempo procurando pessoas que fizeram e participaram daquele projeto e nenhum policial foi ouvido. Entendi. E o documentário ele vem com essa visão. Ele mostra o policial que não pôde falar na ocasião, que não foi chamado, e mostra a versão, o outro lado do Carandiru. Entendi. É realmente o outro lado da história, né? O outro lado do Carandiru. Inclusive é o tema do tema. documentário do Carandiru. Tá bom, então Elias Júnior, que é o diretor do documentário A Verdadeira História da Rota, você já viu aqui no Brasil Urgente trechos, inclusive aqui durante essa nossa conversa. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Aqui faço convite para o público para poder acompanhar o seu documentário, pode ficar à vontade. Olha, nós temos... Obrigado, Felipe. Nós temos o documentário que vai ser exibido em todo o estado de São Paulo e provavelmente vai ser lançado em DVD. Então, quem tiver disponibilidade de assistir, será bem-vindo. Tá bom, então tá aí feito o convite. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. A gente volta com o Brasil Urgente. É com você, Rodrigo Salomão. Obrigado, Felipe Pereira. Imagens da rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Esse é o batalhão que fica ali no centro da capital paulista. Negócio impressionante, o carinho, o cuidado, né, que esses homens têm com a população. Agora, quando entra bandido na frente do policial, não precisa ser policial de rota, não, velho. Entrou na frente do policial, apontou uma arma para um policial. Quem é que você prefere que saia vivo nessa história aí? O policial que é o defensor da sociedade ou o criminoso que está atacando a sociedade? É uma matemática simples, velho, que vença, né, a sociedade que é representada pelo policial, que é a malha protetora da nossa comunidade.